Fala galera, tudo bom? Vou mostrar aqui para vocês os tipos de cercas que a gente tem diferente aqui dentro da propriedade. Aqui a gente tem uma divisão de módulo, nós estamos num módulo aqui que tem, mostra ali por favor. Ali tem aquela cocheira, na frente tem os bebedouros, tem outra cocheira de borrachão dentro da praça de alimentação e é espelhado. Do outro lado a mesma coisa, cocheira, a água está dividida pela cerca, coxo de borrachão, praça de alimentação. Então aqui a gente tem uma divisão entre módulos, dentro desses módulos a gente faz os piquetes nas águas. Agora a gente está trabalhando aqui sem piquete, porque como vocês podem ver o pasto já está mais seco, tá vendo? Tá, nós tivemos um veranico muito forte, então a gente tem aqui já ó, uma palha seca junto com um broto, um capim que já não tem aquela qualidade de águas mais, já é um momento de transição. Então aqui a gente tem uma cerca de 3 fios, sendo o do meio positivo e o de baixo terra. A gente tem o aterramento que sai lá do aparelho de choque e a gente distribui outros aterramentos perto da água para poder molhar e manter o choque funcionando melhor. Nosso solo é muito arenoso, portanto no verão o choque funciona mais, vai estiando igual agora, o choque vai piorando a qualidade, a gente tem que estar sempre molhando os aterramentos e mantendo a manutenção, né? Não deixar encostar muito mato, se tiver alguma coisa encostando, medir sempre, mas é uma cerca que eu acredito que funciona bastante. Aqui, ó, mostrando para vocês que aqui ela está dentro da estaca com mangueira. Isso aqui foi a primeira cerca que eu fiz lá em 2019, por aí. Eu não faço mais esse tipo de cerca, prefiro deixar com o isolador, porque essa mangueirinha aqui ela se movimenta, ela sai, tem que ficar passando revisando, e cerca elétrica ela tem que ter uma potência de choque boa, ela não tem que ser robusta, que a ideia é economizar arame, economizar madeira, o custo de produção dela tem que ser muito mais barata. Eu vou mostrar outros modelos de cerca, mas esse eu acredito muito, eu só mudaria aqui para colocar esse fio positivo fora da estaca com isolador, que vai ficar mais forte o choque, vai ter mais facilidade de manutenção e ela vai ficar fixa no fio terra e no outro fio que está neutro aqui. Então acho que é um modelo que funciona bastante. A gente tem uma divisão aqui, já rodou muito tempo. É óbvio que sempre tem um animal ou outro que vai desafiar o seu choque, o seu sistema, mas isso vale para qualquer tipo de cerca. A gente está falando de um animal que viveu livre, o seu instinto é de explorar o território, então às vezes vai dar uma dor de cabeça, mas na grande maioria do tempo funciona muito bem. Então vou mostrar as outras formas que a gente faz as cercas aqui para vocês verem. Aqui é o formato da cerca que eu considero melhor. Fio positivo passando no meio, fio de aterramento passando embaixo, pode colocar um neutro em cima. E aí você faz a manutenção, ó. Pode olhar aqui, mostra ali a estaca de 15 a 20 metros, dependendo do terreno. Se o terreno for plano, pode colocar até mais. Funciona muito bem. Só colocar uma altura legal aí, em torno de 1,20 m mais ou menos. Aqui porque eu estou um pouco no barranco. Funciona muito bem. Aqui é uma praça de alimentação. A gente plantou um mogno ali, ó. Precisa terminar de roçar. Eu passei o serviço, mas o pessoal não fez. Propriedade é assim, né? A gente não consegue deixar tudo em dia sempre, mas a gente vai tentando fazer o melhor possível. Tá descansando esse módulo, tá vendo? Já tá com uma qualidade boa, uma altura boa. Daqui uns dias entra gado para pastejar aqui, o gado que está rodando outro módulo lá. Então vou falar um pouco aqui do nosso manejo de pasto. A gente já está aqui no final de março, hoje já são 22, 23 de março de 2025. A gente teve uma chuva de em torno de 80 milímetros do final de fevereiro para hoje. No entanto, a gente ficou mais de 40 dias com um sol de 40 graus entre meados de janeiro e final de fevereiro. Então o pasto já não está com aquela qualidade. Quando está na fase de estação chuvosa, capim muito verde, a gente faz um tempo de ocupação menor, uma lotação maior, funciona muito bem. Com mineral aditivado a gente tem ótimos resultados. Mas agora já
piorou bastante a qualidade do pasto. A gente entrou com 0,3% para manter lotação, manter desempenho e ter uma segurança que esse pasto vai dar para a gente concluir a nossa safra, que é pensada com grandes lotações nas águas, e a gente abaixa muito na seca, prepara a estrutura para quando voltar as águas a gente acelera de novo a propriedade, pensando no alto desfrute dessa propriedade, na recria e terminação de fêmeas, com o máximo de diluição de custo fixo, que é o desafio das pequenas propriedades. Então o pastejo, nesse pasto de transição, a gente utiliza a premissa de não deixar mais do que 5 a 7 dias dentro do mesmo pasto, porque os animais vão acabar consumindo a rebrota desse pasto. Por mais que já a rebrota esteja ruim, fraca, ele estaria comendo reserva desse pasto. Então a gente fica de 5 a 7 dias, muda de pasto e sempre rotacionando para poder deixar um tempo de descanso adequado e esse pasto poder rebrotar, mesmo com menos força, mas para ter uma massa de forragem para a gente terminar esses animais que a gente projetou a safra deles ali em outubro, novembro, quando começaram as chuvas, para ir até abril, maio, junho, a depender também das chuvas e da nossa necessidade dentro da propriedade. Seguindo aqui aquele formato das cercas, ó, esse aqui é a cerca que faz o corredor do módulo, um fio positivo de baixo negativo com aterramento, e aqui a gente puxa um fio positivo de choque para poder fazer a divisão dentro do módulo. Aqui a gente não está fazendo os piquetes mais pequenos, mas a gente dividiu o módulo em duas áreas. É um módulo de 5 hectares, então tem aproximadamente 2,5 hectares cada pasto. Vai ficar em torno de 5 dias de ocupação nesse pasto. Podem ver que é um fio eletroplástico com vergalhão, dá para ver lá, ó, o vergalhão, um fiozinho, e os animais respeitam se o choque estiver funcionando bem, 7.000, 8.000, 9.000 volts, é um equipamento muito funcional. Então é o que eu falo sempre, manejo de pasto para quê? Para você baixar o tempo de ocupação, ter uma rebrota mais eficiente, fazer com que seus animais consumam um pasto de melhor qualidade, porque sempre vai ter pasto verde disponível, e fazer com que o seu sistema solo-planta tenha uma maior produtividade, porque o animal não vai ficar pisoteando e comendo aquele brotinho o tempo inteiro. Ele a cada 3, 5 dias vai estar num pasto novo, tendo acesso a um pasto de maior qualidade, com mais folha, com mais proteína, com mais qualidade nutricional, e vai deixar aquele pasto que ele saiu descansar mais, para a rebrota crescer o suficiente para você ter um ciclo. A gente tem aqui aproximadamente 30 dias de ciclo, às vezes menos, às vezes mais, dependendo da lotação, da suplementação, do regime de chuva. É igual eu falei, o olho é para isso aqui, ó, para o pasto que vai dizer o resto para a gente. Então, quanto maior for a sua capacidade de diminuir o tempo de ocupação do seu pasto, respeitando, né, o que ele tem para dar para os seus animais, sabendo calcular a lotação, a capacidade daquele pasto, você certamente aumentará muito a sua lucratividade. Aqui a gente aumentou na mesma área, depois que a gente aderiu ao sistema do rotacionado móvel e do rotacionado, a gente aumentou em 3 vezes, a gente triplicou a produção da fazenda e diminuiu o custo de produção. Então isso é injeção de lucro na veia. Quando você aumenta a sua produção e diminui o seu custo ao mesmo tempo, isso é dinheiro que está entrando na sua propriedade. Então é um sistema que a gente acredita bastante, mesmo para regiões desafiadoras como a nossa aqui. Muito arenoso, chuva de 900 a 1.200 milímetros por ano, recria e terminação de fêmeas. Vamos embora. Mostrar para vocês aqui outra coisa. Isso aqui é um módulo, essa aqui é outra forma de cerca. São dois fios, o de cima é positivo, o de baixo é negativo, está ligado ao aterramento. Então ele faz o corredor do módulo, tá vendo? E aqui a gente tem animais com média de 260 quilos aproximadamente. São animais que a gente trouxe de desmama, passou por um protocolo nutricional ali no final da seca
e aí depois entrou no proteinado 0,1%, que é o que elas vêm consumindo. Um desempenho aí em torno de 750 gramas de GMD. Já foi melhor, já foi pior um pouco. O capim deu uma secada, como vocês podem ver, mas um gado que está crescendo, que está rompendo, está com um pouquinho de mosca. Vamos agora nesse ciclo de pesagem fazer um protocolo sanitário e aplicar aí um Puron para melhorar o bem-estar. Pode ver que elas estão batendo, mas estão bem bonitinhas. E aqui é a cerca de 2 fios, como eu mostrei para vocês. Tem a de 3 fios, tem a de 2 fios e a gente tem a tradicional com 5 fios de arame liso, que são as cercas que dividem a propriedade com os vizinhos. Mas ó, como vocês podem ver, estaca 30 metros de uma estaca para outra. O fio de cima com 1,20 m de altura, o de baixo, salvo engano, 50 centímetros. Funciona muito bem. Animais Nelore de desmama, animais que chegaram a ariscos, mas com o manejo da propriedade, mudança de pasto todo o tempo, mudança de módulo. A gente coloca nas praças de alimentação a suplementação diariamente para ter esse contato com os animais. Então eles veem o nosso colaborador aqui todo santo dia, e a cada 3, 5 dias está mudando de piquete. Então os animais acabam se tornando muito mais dóceis, melhorando aí o funcionamento da propriedade. Depois vou mostrar para vocês o desempenho de cada lote. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo mostrando especificamente o custo de produção da arroba produzida, como a gente bate muito nessa tecla. Aqui a gente faz uma pecuária focada em manejo de pastagem, uma pecuária que o pasto é o alimento principal e a suplementação é o que não tem no pasto. O que a gente precisa suplementar, como o nome diz, dentro de uma viabilidade financeira. A gente está aqui no extremo norte do estado do Espírito Santo, um dos milhos mais caros do Brasil, soja cara. Então, para a gente ter um modelo de produção viável para propriedades menores do que 100 hectares, é desafiador, mas a gente chegou no modelo que a gente considera aí o ideal. Vamos compartilhar um pouquinho para outras pessoas que estão entrando na atividade e queiram ter aí um formato que funciona muito bem. Então, quem quiser algum assunto específico, comenta, compartilha, curta, manda para alguém que você acha que esse vídeo vai ajudar. E lembrando sempre, né, gente, a gente está num país tropical, o nosso diferencial competitivo é a pastagem e a gente tem que aproveitar o melhor dela. O primeiro passo é entendendo o ciclo dela, a altura de entrada, a altura de saída. A gente tem manejos mais adensados também, mas eu sempre sugiro começar pelo básico, pelo arroz com feijão. Altura de entrada, altura de saída, respeite o tempo de ocupação, dê tempo para o seu pasto rebrotar, certo? Se capacite em relação à sanidade, genética dos animais, tenha estratégias de compra, momento ideal, boas negociações, entenda mais da genética, o tipo de gado, qual é o perfil de animal que você quer que vai te entregar resultado no gancho. Então a gente vai produzir bastante conteúdo a respeito de cada elemento desse que a gente está falando aqui. Se vocês quiserem algo específico, fala com a gente nas redes sociais aí, tem meu Instagram, tem meu YouTube. A gente está sempre online, sempre presente. Vamos embora. Olha a qualidade de leguminosas, a quantidade de leguminosas que a gente tem aqui nesse espaço. A gente tem pastos aqui, solos muito arenosos, pobres em fósforo e muito ricos em potássio. A gente não utiliza herbicida aqui já há um bom tempo. Então veja a quantidade de leguminosas nativas, endêmicas que a gente tem aqui, ó, no meio do pasto. Vou mostrar para vocês. Tem leguminosa, tem um pouco de mato também, mas muita leguminosa, ó. Por onde a gente anda, essas das folhinhas redondas, a folha um pouco menos redonda. Então aí as meninas.
pastinho já de transição, ó, não tá com aquela qualidade, mas é o que temos, né? Vamos fazer a terminação aí do lote com esse pastinho aí.